nós nos alegramos de estar aqui e poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Como nós falamos ontem, então meu nome é Tiago, sei que alguns irmãos não estavam aqui ontem à noite, mas meu nome é Tiago Ishi, não sei porque o pessoal fala Ishi, pode falar também, não tem problema. Então, eu e minha família, nós trabalhamos no Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil, que fica ali no sul de Minas, em Jacutinga, e temos vários alunos ali que são aqui da casa, né? Graças a Deus, e nós nos alegramos muito com isso. Então, eu e minha esposa, nós fizemos todo o treinamento missionário com a Missão Novas Tribos. Eu entrei em Peniel para estudar em 2007, já se vão aí 15 anos, mais de 15 anos. E lá nós nos conhecemos, eu e ela, depois nos casamos em 2011 e terminamos o treinamento da missão em 2013. Então, desde janeiro de 2014, nós estamos trabalhando nosso ministério ali no Instituto Bíblico Peniel. Então, nós estamos aí quase para completar 10 anos de ministério ali, e é só o Senhor mesmo que dá a graça para fazermos o que temos feito ali. Nosso trabalho, nosso serviço é tentar de alguma maneira ajudar os nossos irmãos que chegam ali a se prepararem para a realidade do campo missionário, a realidade de muitos povos, grupos que ainda não conhecem o Senhor e que ainda necessitam da Palavra de Deus. E nós então procuramos de alguma maneira colaborar nesse sentido, para que povos, nações, pessoas conheçam o Senhor verdadeiramente e sejam salvos por Ele. Ontem nós introduzimos esse assunto sobre ser luz, e nós falamos que antes de entender o quanto nós somos a luz do mundo, como a Palavra de Deus nos afirma, é importante entender quem é a luz, quem é a verdadeira luz, quem é a luz que a tudo ilumina. E nós vimos que a Palavra de Deus nos mostra e nos diz que Deus é a luz, Deus é quem criou a luz. No seu ato de criação, Ele disse: haja luz e houve luz. E com isso nós vimos que há duas ideias principais relacionadas a isso, ao fato de Deus ser luz. O que significa Deus é luz? Então nós vimos duas ideias principais aí. Alguém lembra? Isso, revelação de Deus e remoção das trevas. Então essas duas ideias estão muito fortes quando nós pensamos no fato de que Deus é luz. Significa que Deus, Ele se revela. E quando Ele criou as coisas e tudo que existe, Ele estava revelando quem Ele é, o Criador, o Soberano, o Todo-Poderoso, que pode fazer ou trazer tudo à existência. E cada vez que Ele vai se revelando nas Escrituras, nós vamos ganhando mais luz sobre quem Ele é. E nós vamos conhecendo mais sobre Deus. Então, quando nós falamos que Deus é luz, nós estamos falando de alguém que se revela para nós. E aí nós estamos falando de Deus. E depois nós vimos também que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele então é a luz, a verdadeira luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então Ele se apresenta novamente no Evangelho de João, capítulo 1. E a segunda ideia muito forte relacionada a Deus é a luz, é a remoção das trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. E quando Deus então traz a luz, quando Deus cria, Ele está removendo as trevas. Nós falamos que essa ideia também está ao longo das Escrituras, de Deus remover as trevas. E eu falei para os irmãos que eu queria então nessas próximas mensagens, oportunidades que tivermos aqui, meditar em algumas partes ou porções do Evangelho de Mateus que nos remetem a essa ideia de luz,
não nos trazem essa ideia de luz. Quem sabe o Senhor use essa palavra para nos aquecer, nos abençoar, nos animar em sermos a luz do mundo. Então, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Possivelmente você talvez goste de filmes, séries, já deve ter visto ou ouvido esse tipo de ideia. Imagine que hoje você levantou, veio aqui para o refeitório, tomou um café delicioso que tinha mais cedo, né? E de repente você saiu ali para fora e você olhou para o céu e você viu um grande sinal luminoso. Uma luz muito grande brilhava nos céus e não era o sol, uma outra luz. Você começou a pensar, né? O que é isso? O que será que é isso? Tirou uma foto, fez uma selfie talvez. Rapidamente você procurou aí nas redes sociais, né? Está todo mundo falando dessa luz. Muita gente tirando foto, muita gente comentando. Que sinal, que luz é essa que apareceu nos céus? E logo você começa a ver as reações das pessoas diferentes, né? Então, algumas pessoas acham que é o fim do mundo. Essa luz vai destruir todo mundo, então muitas pessoas estão correndo para suas casas, pegando seus familiares, fazendo suas malas, seus bens e correndo para, não sei, algum lugar que possa protegê-las. Afinal de contas, elas não sabem que luz é essa que ela pode causar. Já outras pessoas dizem que é a manifestação de um Deus que eles esperavam há tantos anos. E eles começam a se prostrar no chão e adorar essa luz como uma revelação. Outras pessoas, talvez os mais céticos ou especialistas na área, nós precisamos descobrir que luz é essa. Então, se organizam aí, conversam com a NASA para ver se é possível se aproximar dessa luz de alguma maneira, alguma nave espacial. Aqui é só uma hipótese, mas a gente vira e mexe ouve ou vê esse tipo de cena, né? Filmes ou coisas do tipo. Mas você consegue perceber reações tão diferentes a uma mesma luz, o mesmo sinal que surge no céu. Há muitos e muitos anos atrás surgiu uma luz no céu. Pessoas tiveram reações diferentes a essa luz. Aqui em Mateus capítulo 2 nós encontramos o relato de uma estrela que brilhou nos céus de Israel. Algumas pessoas não ligaram para essa luz, mas nós vemos que algumas pessoas foram ao encontro, e essa estrela, essa luz, revelou uma luz muito maior, nosso Senhor Jesus. Vamos meditar nessa passagem no capítulo 2, onde nós encontramos então esse relato, e vamos pensar algumas verdades que nós vamos encontrar aqui nessa passagem. Quem sabe possa nos ajudar a refletir sobre a nossa vida também, né? Então, nós vamos ver aqui 3 partes nesse trecho, começando nos primeiros versos, dos versos 1 ao 3, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele.
Nós vemos aqui uma luz que surge, uma luz que brilha, uma estrela que aparece na história da humanidade, na história de Israel, neste momento. Mateus aqui então está registrando o nascimento do Senhor Jesus, essa luz que brilha, Ele que é a luz do mundo, que chegou a este mundo neste momento da história. E nós encontramos aqui então o relato do nascimento de Jesus. O que Mateus quer destacar aqui, o mais importante é onde ele nasceu. Essa é a grande ideia aqui nessa passagem, em que lugar nasceu o Rei dos Judeus. Mas Mateus começa falando a respeito do nascimento de Jesus, que foi em Belém, na Judéia. Belém era um vilarejo próximo a Jerusalém, mais ou menos uns 8 quilômetros. Mas era uma cidade, um vilarejo que não tinha tanta importância histórica para a nação de Israel. Uma vez que Jerusalém estava bem ali próximo, Jerusalém era sim a cidade mais importante que todos buscavam e valorizavam. Belém tinha algumas histórias do passado, né? Foi onde Jacó sepultou sua esposa Raquel. Nós sabemos disso também. Foi ali em Belém que nós também conhecemos a história, né, de Ruth e Boaz, que aconteceu ali, onde o rei Davi, e aí talvez onde a cidade ganhou um pouco mais de destaque, onde o rei Davi foi criado, vivia com seus pais na vida. Mas não havia assim uma importância tão grande. E Mateus vai mostrar que uma luz brilhou, uma luz surgiu nessa cidade, nessa região, e que fez toda a diferença para eles. Herodes então era o rei daquela região, da região da Judéia, onde ficava Belém. Herodes era um homem muito mau, ele conseguiu se tornar o rei ali daquela região por questão política. Seu pai havia sido político e teve muita amizade com os romanos, e aí Herodes, seu filho, conseguiu essa posição ali, se tornar o rei de toda essa região. O que nós vemos aqui, em todo esse relato, na verdade é uma disputa de reinados. Surge uma luz, surge o rei Jesus, mas existe um rei chamado Herodes que vai lutar contra isso. E Herodes então, um homem muito mau que foi contra o Senhor Jesus e o povo de Israel. Mas também nós temos mais um grupo aqui chamado de magos. O versículo 1 diz que os magos vieram do Oriente até Jerusalém. Quando a gente lê aqui, né, magos, a gente pode ser tentado a pensar pessoas que faziam magias, né? Tinha lá então um caldeirão, né? Começava a jogar ali umas folhas, alguma coisa assim, mas não é exatamente essa a ideia, né? Mas magos tinham sentido assim mais de sábios, de conselheiros, e aí você pode lembrar lá da época de Daniel. Lá em Daniel nós encontramos falando a respeito de magos, de sábios, né? Eram pessoas estudadas que serviam como uma espécie de conselheiros para os reis. Então eles davam conselho: olha, parece que esse ano, pelo movimento do sol, né, determinadas estrelas, então vai ter muita chuva, não vai ter muita chuva. E isso então orientava as decisões dos reis. Então, era uma espécie de astrólogos, né? Cientistas assim, das estrelas, do espaço, do clima. Então, é mais ou menos essa ideia aqui de magos, que nós lemos aqui então nas Escrituras, que esses homens eles vieram do Oriente. Mateus não diz de que lugar, quem sabe lá da região da Babilônia, é bem possível. E eles vieram então e chegaram em Jerusalém, perguntando onde está aquele que é nascido, rei dos judeus. Preste atenção na pergunta que eles fazem: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Não é aquele que nasceu e um dia será rei dos judeus, mas aquele que nasceu rei dos judeus. Ele nasceu e já é rei dos judeus. Meus
irmãos, como é que esses homens aqui, eles sabem a respeito do nascimento do Rei dos Judeus? Como eles sabem a respeito de que ele nasceu? Como eles sabem a respeito dele ser o rei prometido para Israel? Então, nós não temos tantas respostas para isso. Mas, uma vez que eles eram magos, sábios, estudiosos, possivelmente eles tiveram contato com as tradições judaicas, sabe, do Antigo Testamento. Quem sabe ainda Daniel, por meio de seus escritos, influência ainda atingiu eles. Eu não sei ao certo, mas eles têm um conhecimento sobre que nasceu o Rei de Deus. Não é que um dia será, mas que ele já é rei. Ele nasceu assim. E possivelmente eles foram influenciados por Daniel ou outros da época de Daniel e depois, que falou a respeito da vinda de um dia que viria o Rei dos Judeus. E um sinal que indicou isso para eles, eles dizem no versículo 2, né? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Nós vimos a estrela. Então, relaciona-se com esse fato de que eram estudiosos dos céus, eles viam as coisas e eles identificaram de alguma maneira que havia uma estrela que brilhava, e essa estrela ela era diferente e ela apontava para o Rei dos Judeus. Mateus, de maneira muito até irônica, ele está já apresentando tudo que a gente vai encontrar aqui nesse relato do Evangelho de Mateus. Que aqueles que tinham contato com a palavra de Deus não reconheceram essa luz, e aqueles que estavam tão longe, eles perceberam, eles creram nessa luz. Esses homens vieram do Oriente para adorar esse Rei dos Judeus. Esses judeus estavam ali do lado em Jerusalém e não sabiam que havia nascido o Rei dos Judeus. Então nós vemos um contraste muito grande nesse fato. Então, uma estrela brilha dos céus, mas na verdade essa estrela só está simbolizando e apresentando uma luz muito maior. Nós sabemos que luz é essa, é o que Mateus diz aqui: Jesus, aquele que é nascido Rei dos Judeus. Diante dessa luz que brilha, o que nós vemos então são magos estrangeiros vindo do Oriente para adorar. Não a estrela, mas aquele a quem a estrela ou a luz conduz. Nós vemos no versículo 3 um rei que agora ele fica perturbado. Por que será? Por que será que ele está perturbado? Porque ele não quer aceitar que há outro rei que não seja ele. Uma luz brilha, e muitas vezes quando uma luz brilha, isso causa reações diferentes. Algumas pessoas estão dispostas a adorar, mas algumas pessoas se sentem ameaçadas. Algumas pessoas se sentem perturbadas e incomodadas. E quando a luz de Cristo ela brilha, isso também continua acontecendo. Algumas pessoas se prostram em adoração diante de Cristo Jesus. Outras pessoas se sentem incomodadas porque o Rei Jesus não é aquele que nós queremos. Nós queremos governar a nossa vida. Quem é esse que está chegando agora e diz que é rei e quer tomar conta da minha vida? E nós criamos esses reinos, né, em que nós não queremos ceder para Jesus. Nós queremos reinar, governar. E quando a luz de Cristo brilha ao nosso redor, no nosso coração, nós nos sentimos perturbados, incomodados, enciumados, porque eu quero governar a minha vida, eu sei o que é melhor para mim, eu sei como eu quero
Quem é esse? Mas a luz do Senhor, ela brilha, e muitas vezes nós temos dificuldade em nos submetermos ao seu reinado. Eu não sei como é a vida de cada um, mas você pode pensar como tem sido no seu coração com relação aos seus planos, seus projetos. Será que é a luz de Cristo que está guiando isso? Ou será que você ouve falar sobre Jesus e isso de alguma maneira cria um incômodo no seu coração, porque você quer decidir, você quer fazer do seu jeito. Você não quer que tenha um outro rei na sua vida. Você quer governar a sua própria vida. Nós temos muita dificuldade em nos submetermos ao reinado de Cristo e reconhecer e aceitar essa luz. Simplesmente se prostrar e adorar, e buscar a Ele e dizer: eu vim aqui para adorar ao Senhor, a essa luz do mundo. Então, uma luz que brilha. Só para descontrair um pouco, né? Vocês estão em vantagem, mas vocês têm um pastor brilhante aqui, né? E a esposa, então, né? Luz brilhante, então. Mas uma luz que brilha é um fato, e eu não sei como está a sua vida com relação a isso. Mas considere isso. A luz de Cristo brilha de várias maneiras ainda. Talvez você vai dizer: não, mas eu já conheço Cristo Jesus, Ele é o meu Salvador. Mas a luz de Cristo continua brilhando. Muitas vezes nós somos tentados a nos aproximar mais das trevas do que da luz. Cristo, Ele não continua reinando nos nossos corações, em nossas decisões, em nossa vida. Por isso precisamos considerar isso também. Além de uma luz que brilha, nós vemos aqui nos próximos versos uma luz que vai guiar as pessoas. Uma luz que guia as pessoas. No versos 4 em diante, vamos ler do 4 até o 8, diz assim: e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceu. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. Nós encontramos aqui, então, aquela estrela, aquele sinal que surgiu nos céus de Israel, que conduziu esses homens até Jerusalém, que causou reações diferentes ali em Jerusalém. O rei ficou perturbado, a cidade ficou agitada, porque imagine o rei perturbado, ainda mais um rei como Herodes, que era extremamente perverso. Isso também agitou a cidade, estrangeiros chegando aqui falando de rei dos judeus. Que coisa é essa? Então Herodes, ele vai consultar os líderes de Israel, perguntar a respeito do rei dos judeus, né? Onde ele nasceria, onde ele deveria nascer. E note que os magos, eles não sabiam exatamente o lugar. Aquela estrela foi um sinal, indicou um caminho, mas não revelou aonde estava a luz verdadeira. Foi necessário então que eles consultassem as Escrituras. E os líderes de Israel então falaram: olha, a palavra de Deus diz que o rei dos judeus, ele nascerá em Belém, na terra de Judá. O profeta Miqueias havia falado a respeito deste momento da história de Israel, em que chegaria o pastor, o guia do povo de Israel, que ia apacentar a nação. E esse pastor e esse guia,
Então foi profetizado pelo profeta Miqueias. Então nós vemos a palavra de Deus guiando estes homens à verdade, a luz de Cristo guiando estes homens. E como que a luz de Cristo guia? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Agora, preste atenção que estes líderes de Israel, eles são os conhecedores da palavra. Eles têm bastante a palavra de Deus aqui. Eles sabiam das profecias, sabiam onde ia nascer o reino de Deus. Está aqui na mente deles, mas não está aqui no coração. Eles conhecem as Escrituras, mas eles não adoram Jesus. Eles informam onde nascerá o reino de Deus, mas eles não dão um passo para ir até Belém ver por eles mesmos. E eu sempre tenho isso como um cuidado na minha vida, lidando ali no Instituto Peniel, e na medida do possível tento transmitir isso também para os alunos. Porque, irmãos, eu minha família, né, os irmãos também, estamos envolvidos com a palavra de Deus. E nós podemos ter muito conhecimento, saber referências e entender muitos textos e ter muita coisa na nossa mente, mas isso nunca chega aqui no coração. Nós vamos conhecer muito sobre quem é Jesus, o que Ele fez, mas muitas vezes nós não estamos adorando a Ele. E aqui fica muito claro essa ideia. Esses sacerdotes, líderes de Israel, eles conhecem muito a palavra de Deus, mas eles não estão procurando adorar o reino de Deus. Uns magos lá do Oriente que tinham algumas informações a respeito do reino de Deus, eles vêm para adorar. Então nem sempre aquele conhecimento que nós temos é aquilo que vai nos guiar. Nós precisamos de um coração sincero diante de Deus e olhar para a sua palavra, assim como eles olharam para a palavra de Deus, e essa palavra guiou eles até onde eles deveriam, no caso, em Belém, Judá, é onde nasceria o rei de Israel. Herodes então chama aqueles homens e ele diz para que eles vão lá, se informem e depois tragam um relatório para que ele também vá adorá-lo. A gente sabe que isso não é a verdade, né? Não era o que ele queria. Ele pretendia matar esse inimigo, esse concorrente, tá? Como nós vimos anteriormente. Quando uma luz surge, uma luz brilha, muitas vezes causa reações diferentes nas pessoas. E em nós pode ser assim também. Por isso precisamos de uma luz que guia. Essa luz é o Senhor Jesus, através da sua palavra, que nos revela aquilo que nós precisamos. Abra comigo 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, lembre-se de Miqueias, né? A qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Temos muito firme a palavra dos profetas, a palavra de Deus, porque é essa palavra que nós precisamos dar atenção, porque ela é como uma luz que ilumina, uma luz que guia, assim como o salmista ele diz, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz de Cristo guiou esses homens e guiou através da sua palavra, a palavra de Deus. O quanto você está comprometido com a palavra de Deus? Apenas uma questão de intelecto, de conhecimento? Ou há
verdadeira intimidade com o Senhor através da sua palavra. Se nós queremos ser luz no mundo, não basta conhecer a palavra, ela precisa estar no nosso coração. Nós precisamos verdadeiramente adorar o Rei Jesus. Nós precisamos verdadeiramente ter uma intimidade com Ele. A estrela então serviu como um sinal, mas foi a palavra de Deus que conduziu esses homens até Belém, até o lugar em que eles deveriam então adorar a Deus. Os projetos que você tem, os planos que você tem, estão sendo guiados por quem? Por você ou por Deus, através da sua palavra, através de irmãos que usam a palavra de Deus para abençoar a sua vida? Uma luz que brilha, uma luz que guia, mas também uma luz que alegra os nossos corações. É isso que diz os últimos versos aí, versículo 9 até o 12. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Essa luz que brilhou, que guiou, agora traz grande alegria para estes homens. Estes estrangeiros, então, eles vão até Belém, conforme a palavra de Deus havia profetizado, e eles vão até lá. Os irmãos conseguem perceber? Nem o rei Herodes, nem os sacerdotes e líderes de Israel, eles saem de Jerusalém e vão até Belém, uma caminhada de 8 quilômetros. Isso é difícil para eles, porque eles têm os seus próprios reinos, eles têm os seus próprios interesses, e esse não interessa muito para eles. Agora, estrangeiros de muito longe, eles vêm, chegam, ouvem a profecia e eles vão até Belém. Se é lá que o reino de Deus há de nascer, é lá que nós vamos. E eles vão ao encontro, então, e a estrela que possivelmente, quem sabe, só eles viram, essa estrela a gente não sabe exatamente como é, alguns tentam pensar em algum tipo de cometa ou alguma coisa assim, mas não dá para saber. O fato é que essa estrela, ela brilhou nos céus e eles conseguiram identificar então o lugar onde estava o menino. Possivelmente Jesus já deveria ter entre 1 e 2 anos de idade, porque a Bíblia diz que ele era um menino, que eles entraram na casa, né? Não é mais na estrelaria, e eles então chegam ali, e como diz o versículo 10, regozijaram-se muito, com grande alegria, porque finalmente eles encontraram o Senhor Jesus, a luz do mundo diante deles. E eles então entram na casa, eles acham o menino com Maria sua mãe, né? E preste atenção no que diz aí, eles se prostram e o adoram. Adoram quem? O menino Jesus. Um menino de 1, 2 anos de idade, mais ou menos, que nem entendia tudo o que estava acontecendo, mas eles se prostram e adoram diante dele. Ele é o Rei verdadeiro, é a luz do mundo que brilhou, é a Ele que eles buscavam, não era aquela estrela, eles não estavam presos naquele sinal, mas a quem aquele sinal revelava? O Senhor Jesus. E lá eles se enchem de alegria dos seus corações em se prostrar diante do Rei Jesus. Você ainda se alegra em ver a luz de Cristo sendo revelada na palavra dele? Você tem prazer em abrir as Escrituras e
ler e estudar a palavra de Deus? Ou isso é chato, cansativo, ou você não tem interesse? Tem tantas outras coisas para fazer, né? Muitas vezes essa luz já não traz a alegria verdadeira, porque nós estamos buscando em outros lugares, e só ela pode trazer a alegria que nós precisamos. Você tem alegria de se reunir aqui com os irmãos, estarmos juntos, louvando ao Senhor, adorando, cultuando a Ele? Ou quem sabe você está fazendo só porque é uma tradição, você sempre fez isso, sua família sempre fez? Quando a luz de Cristo brilha, a gente precisa encontrar essa alegria de adorar ao Senhor, de ouvir a Sua palavra, de estar junto com os irmãos e também de fazer como esses homens aqui. Eles estavam tão cheios de alegria, adoraram ao Senhor Jesus ali e entregaram muitos presentes. A Bíblia diz então que eles deram 3 tipos de presentes aí, né? Ouro, incenso e mirra. Isso não significa que haviam só 3 magos, né? A Bíblia não diz que foram 3 presentes. Mas cada um desses presentes falando um pouco mais sobre Jesus. O ouro falando sobre a sua divindade, a sua realeza, né? O rei que recebe ouros. Incenso falando sobre a sua obra de intercessão por nós pecadores. E a mirra, que era muito usada em sepultamento, falando já sobre a sua morte. Mas esse é o rei dos judeus, o rei Jesus. E esses homens dão esses presentes, que eram presentes caríssimos, e presentes que normalmente eram dados para alguém ou alguma autoridade, algum rei, e eles estão reconhecendo que esse é o rei dos judeus, digno de toda adoração, digno dos melhores presentes que eles têm. E às vezes nós temos dificuldade de dar os nossos dons que recebemos de Deus a serviço da sua igreja. Nós temos dificuldade de dar o tempo, porque o meu tempo é muito precioso. Então, eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu não tenho tempo de servir no evangelismo tal. E nós vamos colocando coisas assim, porque nós não estamos dispostos a dar os nossos melhores presentes. Isso não é adoração verdadeira quando nós então retemos esse bem que nós recebemos. Esses homens estavam dando os melhores presentes que eles podiam, porque eles estavam alegres em encontrar a luz do mundo, em adorar a luz verdadeira e dar tudo o que eles tinham ao Rei Jesus. Você tem alegria e tem aproveitado as oportunidades de compartilhar de Cristo Jesus a outras pessoas? Esse é um presente tão precioso, o maior presente que podemos oferecer para alguém. Falar de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós, do que Ele fez por cada uma das pessoas. É um grande presente. Nós estamos dispostos a isso? Será que nós ainda somos luz? Ou quem sabe essa luz está um pouco apagada, essa luz não está refletindo? Sabe, às vezes tem aqueles, antigamente tinha mais, né? Aqueles lampiões que estavam tão sujos que você podia acender e ele praticamente não iluminava nada, né? Por quê? Porque talvez nos afastamos, nos esfriamos, não sei, tantas coisas, perdemos a alegria em Deus, na Sua palavra, nos nossos irmãos. Sabe, a oportunidade que Deus está dando de voltarmos a ter alegria, a encontrarmos e sermos guiados por essa luz e essa luz brilhar fortemente nas nossas vidas e nos nossos corações, como deve. Se você quer saber ainda se continua sendo uma luz, pense o quanto de Cristo ainda brilha na sua vida, no seu coração.
Pense o quanto você é guiado pela luz de Cristo. E entenda a maneira que Deus estabeleceu, principalmente para nos guiar através da sua luz, é a palavra que nos deu. São pessoas que usam a palavra de Deus para falar conosco também. São maneiras como Deus tem usado para evidenciar a sua luz e nos guiar pelo caminho que Ele tem. E considere também se você ainda tem alegria em conhecer Ele, em ter uma intimidade com Ele. Essa história aqui mostra reações bem diferentes. Uma luz brilhou nos céus e pessoas tiveram reações diferentes. Algumas queriam apagar essa luz, como o rei Herodes. Outras pessoas foram indiferentes, como os sacerdotes. As escrituras dizem que ele vai nascer em Belém. Quando esses homens sacerdotes deveriam ser os primeiros a ir a buscar saber, será que realmente o libertador chegou? Pessoas estão falando, será que é verdade? Eles não quiseram mexer com isso. Mas algumas pessoas, como os magos, foram com grande empenho e dedicação ao encontro dessa luz, até encontraram a luz e adoraram e deram seus melhores presentes ali ao Senhor Jesus. Qual será a sua reação? Qual será a minha reação quando nós vemos a luz de Cristo brilhando ao nosso redor? Será que nos sentimos um tanto perturbados, insumados, porque, vai mexer aqui com uma área que não, isso aqui é meu, né? Sabe o quartinho de bagunça? Quase toda casa tem, né? Quartinho de bagunça, as visitas chegam e olha, nós temos aqui, a nossa casa é assim, desse jeito, e quando vai chegando no quartinho, não, mas aqui não, aqui a gente nem abre, né, para visita. Muitas vezes a gente está agindo assim, né? Jesus vem com a sua luz nos nossos corações, na nossa vida, e Ele vai iluminando, e nós, muito bem, Jesus, mas aqui nesse quartinho não, aqui nesse quartinho só eu fico. Nós estamos, então, reinando nesse quartinho onde nós queremos governar a nossa vida e não deixar Cristo Jesus tomar conta de tudo. Como eu disse, eu não sei a situação de cada um dos irmãos, eu não conheço a realidade de cada um, mas eu espero que a palavra de Deus e o Santo Espírito que em nós habita possa trazer à mente, à luz aos nossos corações sobre essas verdades e considerarmos a respeito disso e o quanto Deus então quer nos usar ainda como luz. Agora o Senhor Jesus não está mais aqui fisicamente nesse mundo, mas aqui estão representantes, luzeiros de Cristo Jesus neste mundo. Então Ele está usando esses luzeiros, ou Ele quer usar esses luzeiros. Nós precisamos então nos dispor em suas mãos, sermos instrumentos para a glória dele. Vamos orar, irmãos? Cristo Jesus, muito obrigado porque um dia o Senhor veio ao mundo, o Senhor veio como a luz que traz a verdade e a salvação para todos. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, em cada momento, darmos atenção à Tua luz, à Tua palavra, à Tua verdade, e nos prostrarmos em adoração sincera, dando o melhor que nós podemos da nossa vida para te servir e ter prazer em conhecer o Senhor. Nós oramos e pedimos por cada pessoa aqui, que o Senhor também abençoe e use essa palavra conforme a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos orar então, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Senhor, porque nós temos experimentado a tua bondade, o teu cuidado conosco. Muito obrigada porque tudo tem corrido bem aqui no acampamento, Deus, e nós temos visto, Deus, o Senhor falar o nosso coração, e nos dá sempre tão preciosos, que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim, vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor.
traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem Jesus brilhar em mim. Uma linda manhã que se renova, tua presença em mim eu quero ter. Com meu coração peço-te agora, dá-me vida e luz pra alegrar meu viver. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem Jesus brilhar em mim. Como o sol nunca se apaga, o teu perdão não tem fim, o teu poder é infinito. Vem Jesus brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim, vem brilhar com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem Jesus brilhar em mim, vem Jesus brilhar em mim. Como o brilho do sol não se apaga, tua glória e amor nunca tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Minha pequenina luz, com seu resplendor, eu deixarei brilhar ao meu redor. Nosso mundo necessita de uma luz diferente, mais potente que o sol, que inunde a escuridão, que possa iluminar as pessoas em todo lugar. Por isso, sejamos raios brilhantes de luz radiantes, capazes de iluminar, entregando sorrisos, palavras bonitas, gestos de amor. Na escola, no parque, no lar com meus pais, a todos eu quero contar, explicar o segredo do brilho da luz, que é meu amigo Jesus. No princípio, na antiga criação, Deus falou e tudo veio a existir, e a luz apareceu para o mundo iluminar. Como a luz hoje quero brilhar. Por isso, sejamos raios brilhantes de luz radiantes, capazes de iluminar, entregando sorrisos, palavras bonitas, gestos de amor. Na escola, no parque, no lar com meus pais, a todos
Estamos aqui no Emaús mais uma vez para ouvir o senhor Deri, líder aqui desse retiro espiritual, os pontos positivos que ele quer registrar e deixar para todos os irmãos aí ouvirem. O que você achou, irmão Deri? Estamos concluindo mais uma etapa, finalizando nosso desafio, né, de realizar o Retiro 2023 e comemorar os 35 anos do acampamento Emaús, o qual fui líder na construção e hoje estou retornando mais uma vez para mostrar aos irmãos da nossa igreja que esse espaço é nosso e devemos desfrutar quantas vezes for necessário. Amém.